Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e graça, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por nos conceder esse dia de vida, de paz, de saúde. Perdoe-nos aonde temos faltado, Senhor, com as nossas palavras, nossas atitudes, às vezes agitações em nossas mentes, em nossos corações, levando-nos a imaginar coisas que o Senhor não tem se agradado. Perdoa-nos, tende misericórdia. Levante as tuas mãos santas nesse instante para curar, para abençoar. Pois como ministro da tua palavra eu repreendo a toda enfermidade. Toda enfermidade que há no corpo dos teus filhos aqui presente. E mesmo os que estão ausentes estão amaldiçoados agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a cura venha a acontecer. Mesmo os problemas que às vezes nem sequer eles sabem que eles têm, que o Senhor extermine agora, em nome de Jesus Cristo. Como também, meu Deus, todo espírito maligno que escraviza, que cativa, que desvia o teu povo de seguir os teus passos, seja afastado deles, Pai. Demônios de intriga, de problemas, dificuldades, discussões, dissensões, retira-te do povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Como também, Senhor, abençoe-nos na meditação de tua santa palavra, pois cremos que ela há de falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de assentar, eu quero abrir aqui no livro de Provérbios, se você tem bastante habilidade, né? Para procurar junto comigo aí. Capítulo 18, verso 24. Nós vamos falar de um pequeno tema sobre amizades. E lembrando que amanhã estaremos em Pirapozinho, os que podem daqui, né? Sempre é um prazer ter todos vocês conosco. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Podem se assentar. A amizade, irmãos, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa abençoada. E nós vamos aprender um pouquinho com a palavra, com o profeta, e falar de quão importante é nós termos amigos, como também quão perigoso é os amigos. Em primeiro lugar, nós temos que aprender que o mundo jaz no maligno e que não devemos nos associar e termos amizade com os sistemas do mundo. Você tem que se desassociar deles. A Bíblia chega a dizer que, eu quero com bastante paciência aqui, ler com os irmãos. Aqui em Tiago, no capítulo 4, verso 4 e 5, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vamos tomar isso aqui. Quando Deus pediu para Abraão sair da terra dos caldeus, ir para uma terra que ele não conhecia, que ele se separasse de tudo e fosse andar somente com Deus, porque Deus queria que ele fosse seu amigo. Por isso a Bíblia também diz aqui na carta de Tiago, ainda no capítulo 2, verso 23, ele diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, quando você se desassocia do mundo, dos sistemas do mundo, você terá problema. Você terá dificuldades.
mas você terá um amigo. E é o maior amigo que você poderia ter. Entendem? Mas quando nós queremos ao mesmo tempo estar lá e estar aqui, nós encontramos dificuldade. Porque Deus, não é? Voltando aqui ainda no versículo 5 de Tiago, capítulo 4, diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que vós habita tem ciúmes? Você sabia que Deus tem ciúme quando vê você se deleitando ou você cumprindo alguma concupiscência, alguma coisa que tem no mundo, que faz parte do mundo, que faz parte dos sistemas do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então o Espírito de Deus que está em você, ele fica enciumado. Compreende? Na mensagem Semente de Discrepância 36, o profeta falando sobre Judas Iscariote, ele disse: Judas somente brincou de igreja. Quer dizer, ele ia na igreja, ele fez parte do ministério. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé, ou ele nunca teria traído Jesus. Porém, você está vendo? Ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamão, e também ter companheirismo com Jesus. Não. Ele não aceita. Ou você é dele, ou você não é dele. Ou você fica com ele, ou você fica com o mundo. Agora o diabo, ele não se importa. Ele aceita que você viva um pouco para Deus e que você viva um pouco para o mundo. Mas Deus não aceita. Deus quer você, Deus me quer, Deus nos quer completamente para Ele. Louvado é o nome de Jesus. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disso. Quando a hora da morte veio, quando ele fez essa coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi, como um enganador. Ele semeou a semente de discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus, saduceus. Ele pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, tentando encontrar favor com o homem, vamos encontrar favor com Deus. Irmãos, se nós temos Deus, nós temos tudo. Pode virar-se todos contra nós, não tem problema. Mas se Deus é por você, quem será contra você? Mas às vezes nós tentamos ter o favor de Deus e ao mesmo tempo ter o favor das pessoas, ter o companheirismo das pessoas, a amizade de certas pessoas, por serem popular, por serem influente. E Deus não se agrada disso. Nós devemos ser amigos de todos, desde que esse tipo de amizade não interfira na nossa amizade para com Deus. Porém, isso é o que Judas havia feito quando esta discrepância culminou-se nele. Que Deus tenha misericórdia. Personificação do cristianismo, eu quero meditar com vocês, dizem: eu sairei e me unirei, mas eu vou lhe dizer, porque esse tem sido o problema com muitas pessoas. A Bíblia chega a dizer, Paulo escrevendo a Timóteo, que muitas pessoas se afastam. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: existe muito laços que amarram a pessoa. Bom, isso nos faz lembrar de 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10, a Bíblia diz que até o desejo de ser rico é um laço, e muitas pessoas põem o pé nele e ficam enroscadas ali. Né? E às vezes uma amizade que você consegue é um laço para você. Porque você fica preso àquela amizade, você gosta tanto daquela pessoa, você ama tanto aquela pessoa que você termina se comprometendo com as coisas de Deus. E aquilo é um laço. Você tem que saber
que os verdadeiros amigos são os que vão te levar para perto de Deus. Ou que vão andar junto com você, com Deus. Mas uma amizade que te faz comprometer, você tem que se apartar, porque isso é um laço. E muitas vezes a vontade das pessoas fica amarrada, presa. E Paulo chega até a dizer que aqueles que resistem, Paulo disse, exorte eles com mansidão, para que, porventura, a vontade deles que estão presas por laços sejam desprendidas. Então tem muitas pessoas que vão indo bem, e de repente arrumam até uma boa amizade, e até boas pessoas. Pessoas de caráter, pessoas até de boa índole, mas pessoas que não querem servir a Deus. E termina te influenciando. E vai te afastando de Deus. E quando você menos espera, você está amarrado. Dizem, eu sairei e me unirei, mas eu vou lhe dizer, e coloca a sua cabeça no jugo com Cristo? Você não diz que está subjugado com Ele? E então você começa, isso pesa em seus ombros, isso fere o seu prestígio social. Lembra-se, se você quer servir a Deus, esqueça o prestígio lá fora. O espírito que está lá não vai gostar do espírito que está em você. Ele detesta esse espírito que está em você. Porque o espírito que está em você não é deste mundo, o espírito que está em você é do céu. E o espírito que está aí no mundo é do diabo, dos sistemas do mundo. Então não tem como, Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 6, não tem como o templo de Deus ter consenso com o templo de Belial. Entendem, meus queridos? Então não tem como unir. Você pode ter amigo como eu tenho, mas amigo entre aspas. Amigo de olá, boa tarde, amigo de trabalho, como é que vai, como é que estão as coisas. Mas amigos mesmo de verdade. Não é? Você não diz que está subjugado a Ele, então você começa, isso pesa em meus ombros, isto fere o meu prestígio social. As pessoas com as quais eu me associei antes passam por mim e dizem, sim, aí está ela. Ela é uma daquelas santas roladoras que vai ali vai ela. Vejam, o John frequentava mais o salão de sinuca e é tão, isso me humilha, irmão Brana. Não, você não obteve a coisa certa. Não importa o quanto eles te humilhem, não importa o quanto eles te desprezam, você está servindo a Deus. Você é amigo de Deus. E agora você tem um caminho certo. Louvado é o nome de Jesus. Então nós temos que fazer uma definição de quem nós somos amigos. E na maioria das vezes é para uma separação. Não é à toa que todo verdadeiro cristão, você se torna um estranho para o mundo. Você se torna um estranho para os seus parentes. Não é que Deus, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 10, eu não vim trazer paz em certo sentido, eu vim trazer espada. Eu vim pôr um contra o outro, mas não é que Deus tem o prazer de ver uma mãe contra a filha, filha contra a mãe, mas são os espíritos que não batem mais. Porque as pessoas dizem, quão bom é ver a família unida. Tem pessoas que dizem, pastor, mas o senhor vê é difícil, porque meu esposo, minha esposa, e é bom o casal estar unido, agora fica um para um lado, outro para o outro. Agora eu te pergunto, e se Jesus voltar, você vai ficar aqui com o seu marido? E se Jesus voltar, você vai ficar aqui com o seu esposo? Você tem que escolher. Por isso que Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 7, se consente viver, não o deixe. Mas se porventura pedir para você escolher entre Jesus e ele, você tem que escolher Jesus. Se pedir para escolher entre você e ela, você escolhe Jesus. Porque qualquer dia Jesus vem. Hebreus 7, primeira parte. Deus chama homens e mulheres, Ele chama para uma separação. Agora, esse é o problema com as igrejas hoje. Eles não querem se separar dos velhos incrédulos carnais.
E até mesmo dentre nós, dentro da igreja, nós formamos um círculo de amizade. E esse círculo, às vezes, nos compromete. E fica normal para nós. Olha, eu vou te dizer uma coisa, mas não fala nada, porque fulano é meu amigo, e se eu falar, ele vai saber, ele não vai ser mais meu amigo. Irmãos, não existe isso. Mateus 5 nos definiu, a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Não tem meio termo para agradar amizades. Essa amizade está te comprometendo. Você não pode estar preso a isso. Você tem que estar preso à palavra. Eu tenho que estar preso à palavra. Que Deus nos ajude. Eu estou pregando para mim junto com vocês. É por isso que não conseguimos ir mais adiante, nós simplesmente entramos nesse fluxo carnal. E nós dizemos, o Jim é um bom sujeito, ele bebe, eu vou com ele ao salão de sinuca, mas eu não jogo sinuca, eu vou à festa com ela. Eles contam piada suja e assim por diante, mas eu não conto nenhuma. Mas e o que você está fazendo lá? Então você tem que saber que no meio dessas coisas Deus não está. E se Deus não está, o que você está fazendo lá? Eu não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar. Porque se Deus não está lá, o que eu estou fazendo? Mas eu estou lá, pastor, tentando ganhar eles. Mas até quando você vai ficar na boca do inferno tentando puxar alguém que não quer sair de lá? Você tem que ir lá, puxar ele e dizer, olha, vamos? Se ele falar, quem sabe hoje? Aí você corre e vai se fortalecer para Deus de novo. Porque se você ficar lá, daqui a pouco ele te puxa. Muitas vezes o diabo ele se finge que está afogando para você ir salvar. Ele chega lá e ele te afunda. Saia do meio deles, isso é certo, separa-se. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei, diz o Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não faça isso, separa-se. Seja amigos de quem é amigos de Deus. E Deus chamou Abraão para se separar de toda a sua parentela e para andar com ele. Irmão, às vezes isso significa deixar uma igreja. Compreende? Significou isso para Paulo, ele teve que deixar a sua igreja. Significou isso para muitos. Às vezes significa deixar o lar. Deus tem misericórdia. Às vezes significa deixar pai, mãe, abandonar a todos. Eu não quero dizer que significa todas as vezes, não é questão de legalismo. Mas se chegar numa condição em que essas pessoas tiram a sua comunhão com Deus, você tem que saber, a comunhão minha com Deus é sagrada. Eu tenho que permanecer diante de Deus, eu tenho que seguir com Ele, eu sou amigo dEle. Às vezes significa deixar pai, mãe e abandonar todos. Eu não quero dizer que significa todas as vezes, mas algumas vezes significa. Significa que você tem que tirar tudo entre você e Deus e andar sozinho com Ele. Aquela bendita doce comunhão. Aquele companheirismo que você tem quando você separa a si mesmo das coisas do mundo e de todos os crentes carnais, então, que estão te criticando, e caminha sozinho com Cristo. Coisa gostosa e bendita. É você andar e você poder cantar de alegria. Você ler a Bíblia e sentir a presença de Deus. Você às vezes está sozinho, mas você nota que não está sozinho. Ele está com você ali o tempo todo. E às vezes você está no meio de tanta gente, você está lá em festa de família, você está lá no meio de tanta gente com alegria, com isso, com aquilo. Que bom a família unida, porque não sei o que, a família, e você está lá no meio igual um pássaro perdido. Porque o seu Deus não está às vezes ali. Que Deus nos ajude, irmãos. Então que essas amizades não te atrapalhem, não nos atrapalhem. Como eu sempre falo, principalmente você que quer fazer algo para Deus.
Você quer consagrar a sua vida para Deus. Eu vou ser um levita, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou fazer parte de uma diretoria, eu vou fazer isso, eu vou engrandecer o nome do Senhor. Separa-te. Consagra-te. Ah, mas fulano é meu amigão, ele já tem tanto favor, ele me fez tanto favor e eu não sei dizer não para ele. Olha, não tem favor no mundo que uma pessoa ele possa ter te feito mais do que Jesus fez por você. Não importa se essa pessoa pôs o pão na sua mesa, não importa se ele te deu dinheiro, não importa se ele te deu emprego, não importa se ele te deu. Jesus te deu a vida, Jesus te deu saúde e também te deu a salvação, morreu por você. Então você deve mais a ele do que para qualquer outro tipo de pessoa. E para escolher entre um e o outro, você já tem a sua escolha feita. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que Deus diz aqui em Deuteronômio capítulo 13, versos 6, 7 e 8. Quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, o irmão de casa, o mano, a mana. Que é tão bom ter irmãos, é ter família, né? Eu fico tão feliz com os meus irmãos quando eu encontro eles. Eu passo tanto tempo sem ver, quando eu vejo, a gente volta à infância, lembra do tempo. Mas olha o que a Bíblia chega a dizer aqui, ó. Quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, ou do teu filho, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor. Por isso Jesus disse que não deixar mãe, pai, mãe. Ó. Quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor. A mulherzona da sua vida, o homão da sua vida. Que tem que pessoa que posta a foto do marido e fala assim, meu tudo. Posta a foto dos filhos, meu tudo. Está errado, gente. Não é tudo seu, não. Aquele não é o seu tudo. Aquele Deus só te emprestou por um tempo. Vai chegar uma hora que se você não levá-la para o sepulcro, ela vai te levar. Meus filhos, Deus só me emprestou. Todos os meus entes queridos, Deus só me emprestou por um espaço de tempo. Quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo, o amigão. Quiete como a tua alma, como Jonatas e Davi era. Dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais? Ô fulano, rapaz, nós somos amigos há tanto tempo, vamos dar uma escapadinha aí, vamos, né? Vamos num pagodinho ali, isso vai fazer mal para quem? Né? Vamos tomar uma geladinha ali, afinal de contas, né? A Bíblia pede para nós não ficar bêbado, mas tomar um pouquinho não faz mal. Eu te pergunto, todos que os cachorros estão lambendo a boca na sarjeta, eles não começaram tomando 1 litro de uma vez. Eles começaram tomando um drinquinho para esquentar o frio. Compreende? O diabo não pega você de uma vez. Ele vai te pegando aos poucos. Então, vamos dar uma escapadinha aí, vamos aqui, vamos ali. Afinal de contas, e ele ainda te enche você de argumento, porque você sabe, todo mundo tem problema. Né? E outro, se alguém vem falar de mim, eu sei de fulano, de ciclano, de bertano, e Deus diz, eu sei tudo sobre você. Eu vou tratar com você. O nosso pacto de amizade é entre eu e você, não tem nada a ver com ninguém mais. Você quer ser meu amigo? Anda comigo. Faça o que eu quero que você faça. Com ele eu vou tratar eu. Mas às vezes ele quer me enganar. Ele diz, o que fulano faz, ciclano faz, bertano faz. E não dá nada. Não dá? Dentro dos deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra a outra extremidade, não consentirá com ele, nem o ouvirás. Amém? Amém. Ah, mas é meu amigo, mas é minha amiga.
Miga, eu vou te contar uma coisa aqui, ó, mas só fica entre nós, tá, amiga? E aquele lá, às vezes, é até um fuxico. Porque tudo que não pode ser dito em público, que tem que dizer escondido, é fuxico. Mas porque é amigo e miga, então o migo tem confiança no migo, então vai dizer para o migo. E a amiga tem confiança na amiga e vai dizer para a amiga. E a Bíblia diz que os dois, as suas línguas estão se tornando peçonha do inferno. Inflamadas pelo inferno. E essa amizade está tirando sua comunhão com Deus. Você diga, amiga, ou eu posso dizer isso, estou dizendo para você porque eu confio em você, mas não vai dizer para mais ninguém. Você diz, ó, ou eu falo ou eu não falo. Compreende? Que nem o outro aí do perfil falso aí, né? Pelo amor de Deus. Dentre os deuses dos povos que estão ao redor, de perto e de longe de ti, da extremidade a outra extremidade, não consintais com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará. Exorta. Exorta, não perca tempo. E disse, olha, por ser sua amiga, por ser seu amigo, eu te exorto. Não venha mais com essas conversas fiadas para o meu lado. Porque se a minha amizade com você separar a minha com Jesus, eu estou na roça. Que amizade é essa que vai separar você? Porque o teu Deus já te exortou, é sim, sim ou não, não. Mas você não quer ferir a amiga, você fere o amigo. Me desculpa, Jesus, por expressar assim, só para o povo entender. Longe de nós ferir esse amigo que nós temos. Não consentirá com ele, não ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem tenha piedade dele e nem o esconderás. Eu pergunto para os irmãos, quem era de todos os apóstolos o mais chegado a Jesus? Não, eu digo assim, sempre pronto, sempre disposto. Estou contigo, Senhor. Nós vamos brigar, nós vamos matar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Não era? E às vezes a gente falava o discípulo que Jesus amava por causa do gesto de João, que na ceia a Bíblia diz que João era tão amoroso que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. E ficava ali enquanto Jesus falava. Que cena bonita, né? Um amor sincero e verdadeiro. E ali fala o discípulo que Jesus amava. Mas deles ali o que mais amava Jesus era Pedro. Foi por isso que ele confiou a igreja do Pentecoste. Pedro, tu me ama mais do que esses outros? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu me ama. Pedro, tu me ama mais do que esses outros? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando perguntou a terceira vez, ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Então, o Senhor está perguntando, porque o Senhor está querendo perguntar, mas no fundo o Senhor sabe que eu amo o Senhor mais do que todo mundo. E quem foi que o diabo tentou usar para tirar Jesus do caminho? Você lembra lá de Mateus 16? Quando Jesus ficou turbado, ficou triste, disse, o Filho do Homem vai subir para Jerusalém. E vai ser entregue. E vão zombar dele, vão criticar, vão açoitar, vão bater e vão até matá-lo. Mas ele ressuscitará no terceiro dia. Quem foi que o diabo usou para tentar tirar Jesus do caminho? O que mais o amava. O diabo veio sorrateiramente, porque o diabo, irmãos, ele não vem. O diabo não é só aquele que dá com o dedo na cara, que fica nervoso, não. O diabo, ele vem com aparência de piedade, às vezes. Ele chegou mansamente para Jesus e disse, Senhor, Senhor, tenha dó de ti mesmo. Nada dessas coisas vai te acontecer. Que conversa é essa de morrer? Está indo tão bem. Mas ali estava a palavra de Deus encarnada. Aquele que conhecia os pensamentos, as intenções dos corações. Ele disse, isso não é Pedro nem aqui em canto nenhum, e és tu, Satanás. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Entendem?
Já imaginou você dizer isso para uma amiga? Quando a amiga vem te falar alguma coisa, você diz: para trás de mim, Satanás. Isso é amiga, está me estranhando, não estranhando você, não estou estranhando o que saiu da tua boca. Porque isso aí não é você. Porque se você é uma verdadeira amiga minha, você vai falar segundo a palavra de Deus. Rapaz, nós somos amigos. Que história é essa de Satanás? Você está me estranhando? Disse: não, eu estou falando do que falou na sua boca. Porque o que falou na sua boca não condiz com o que diz a palavra de Deus. Presta atenção no que o profeta disse. Que isso sirva para todos vocês, para todos nós. A mensagem desde então. Eu poderia sair por aí hoje à noite na sua cidade e encontrar o pior alcoólatra que vocês tenham. E eu me assentaria ao lado daquele homem. Faça uma hora isso. Jovem ou velho, eu lhe diria: amigo, eu gostaria de lhe perguntar algo. Por que você está jogando fora a sua vida assim? O que te faz beber e agir da forma em que você está agindo? Quando você poderia ser um grande trabalhador aqui na cidade? Ou poderia ser um obreiro em alguma igreja? Ou poderia ser um verdadeiro esposo para alguma mulher? Ou um pai para alguns filhos? Ou alguma mulher alcoolizada que poderia ser uma verdadeira mãe para algumas crianças? E uma esposa dócil e amável para algum marido? E eles começariam assim e diriam: bem, de certa vez eu fui um proibinista. Ou seja, eu aceitava as proibições. Eu tinha uma mãe amável e um pai, os quais me ensinaram contra a bebida. E certa vez eu fiz amizade com um determinado rapaz que era muito popular entre as garotas. As amizades. E eu também queria ser popular, então eu pensei que poderíamos nos associar nas bebidas. Esse é o problema. Fulano é tão popular, ela é tão para frente. Aquele rapaz, ele é tão esperto, todo mundo gosta dele, ele bebe, ele fuma. Irmãos, Deus é tão piedoso que eu com 13, 14, 15 anos de idade, naquela época que o cigarro entrou mesmo na década de 80, ali que o cigarro se tornou popular, né? Esse cigarro industrializado. Então tinha muitas marcas naquele tempo de cigarro, e eu achava tão charmoso ver um rapaz com cigarro na boca. E Deus é testemunho que por 3 ou 4 vezes eu tentei fumar, aprender e não consegui. Mas eu vi os outros fumando, eu achava bonito. Os rapazes sacar aquele cigarro, colocar na boca, acender. E eu achava aquilo tão popular, achava aquilo assim tão bonito, achava tão... Isso é o que influencia, isso é o que faz amizade. Louvado seja Deus, você que Deus criou você dentro de uma igreja e te guardou e te protegeu destas coisas. Deus é tão bom, é tão maravilhoso, meu irmão, minha irmã. E eu também queria ser popular, então eu pensei que poderíamos nos associar nas bebidas. E eu fui contra os ensinamentos de minha mãe e meu pai. E ele me persuadiu: nesta noite, se você desejar ter um bom momento, você desejará ter um pouco de vigor em você. E eu tomei o meu primeiro gole, e desde então, em outras palavras, hoje é por isso que eu estou na sarjeta. Foi a partir do primeiro gole. Foi a partir de quando recebeu a influência. Mas vamos encerrar, não é? A maneira de um verdadeiro profeta, 154. A insanidade, a expressão rude igual àquela. Você não sabe que isso... Eu não sou nenhum profeta, mas se a palavra de Deus é verdadeira, ela vem ao profeta. A palavra do Senhor vem aos profetas. Eles eram aqueles que interpretavam a palavra. Então vocês vejam que isso nem mesmo faz sentido. Apenas para esconder por trás de uma simpática denominação. Um desses dias aqueles quebrarão e se amassarão e perecerão no inferno. Já estou chegando onde eu quero. Mas a palavra de Deus durará para sempre. Sobre esta rocha eu construo as minhas esperanças para sempre. Sobre a palavra do Senhor. Deixe que tudo mais se vá a pique. Se eu perder cada amigo, tudo mais
minha amizade está em Cristo. Minhas esperanças são edificadas em nada menos do que nas justas palavras de Jesus. Quando tudo ao redor de minha alma ceder, então Ele é toda a esperança, minha esperança que permanece. Não é isso maravilhoso? Agora, ouça essa escritura para encerrar. João capítulo 15, verso 13, 14 e 15. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando alguém chegar e disser para você, mas eu sou seu amigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí você diz, mas o meu outro amigo, ele deu a vida por mim. Quando sua mãe te indagar e diz, minha filha, mas fui eu que te carreguei 9 meses, fui eu que te pôs no mundo, fui eu que sofri. Ele disse, mãe, mas ele foi cravado numa cruz por mim. A senhora é maravilhosa. Seu pai poderá dizer, meu filho, eu suei para poder pôr comida na sua mesa. Ele diz, pai, mas quem deu a vida para você e quem te deu força para trabalhar foi o meu amigo que te sustenta e que sustenta a mim também. Ele é superior a tudo e a todos. Ah, mas foi eu que te arrumei o emprego. Ele disse, se ele não tivesse te dado a empresa, nem empresa você teria para me dar emprego. Então ele ainda continua sendo maior. Ele é meu amigo. E ele diz assim, ó, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quantos aqui querem ser amigo de Jesus? Então vamos fazer o que ele manda. Olha que palavras gostosas que ele fala aqui para nós. Ó. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Essa é a prova de que ele é teu amigo, que ele é meu amigo, que ele é o nosso amigo, porque ele nos fez conhecer a sua palavra, ele nos libertou, ele nos chamou. Que Deus seja louvado. Ponhamos-nos de pé. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão. Precioso Jesus. Deixa-me te obedecer. Deixa-me ser teu amigo. Deixa-me ter intimidade com o Senhor. Deixa-me fazer o que o Senhor manda. Me tire da amizade do mundo, Senhor. Tudo que me macula lá fora, tudo que entristece o teu espírito em mim, que fique longe de mim, que fique longe dos teus filhos, que fique longe das tuas filhas. Não importa de onde vem. A maior dívida que nós temos é com o Senhor, pois tu és o verdadeiro amigo que deu a vida por cada um de nós. E que nós possamos, não importar o que o mundo venha dizer, quando eles tentar jogar em nossas faces, você está perdendo a sua vida, de casa para a igreja, da igreja para casa. Ele diz, não, eu estou ganhando a minha vida. Perdendo está você, seguindo o cigarro, a bebida, as vaidades, tudo que o mundo oferece. Mas eu tenho ganhado a minha vida. Mas você não se sente solitário, você não se sente sozinho? Não, eu tenho um amigo 24 horas por dia. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Jesus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Nos momentos mais difíceis, naqueles momentos que não tem ninguém, nada poderia fazer nada por nós. Onde o vocabulário se acaba, onde as esperanças desvanecem, nós podemos olhar e está ali o Senhor. Não nos abandone, não nos despreze, Senhor. Olha para esta irmã, para este irmão. Se há algum pecador aqui em nosso meio, Senhor, que ele possa saber que ele tem um amigo.
Se tem alguém aqui com complexo de inferioridade, que talvez em seu coração possa pensar: pastor, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Jesus, visita esse coração. Visita esse coração e diga para ele: eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui, minha filha. Me obedeça e eu serei teu amigo. Eu estarei com você todos os dias, nas horas mais obscuras, nos momentos mais difíceis. Eu estarei lá com você. Quando ninguém mais puder te entender, eu já te entendi. Quando todas as esperanças se desvanecer, ainda que a tua vida se vá, eu estarei lá te esperando do outro lado. Obrigado, Jesus. Se tem algum pecador aqui, que ele possa se render ao Senhor, descer as águas, ser batizado, levantar de lá em novidade de vida e dizer: eu não serei mais amigo do mundo, eu não serei mais amigo dos prazeres do mundo, mas eu serei amigo de Jesus. Eu andarei de mãos dadas com Ele. Aleluia. Abençoe estas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te amo. Eu que pensava ser forte, ia com Cristo até a morte. Eu que era um pescador, mas um dia toda aquela minha rotina de pescador de peixe, eu fui chamado para homem pescar. Tu me amas, tu me amas, tu me amas, tu conhece o meu coração, tu me amas, tu me amas, tu me amas, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Eu te amo. Amém. Se possível, dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Diga: Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe, meu amigo, em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus seja louvado. Vou em paz, em nome do Senhor Jesus.